Começamos aqui a quinta parte e a última que será vista do Catecismo, essas aulas. Nós já nos aproximamos da aula número 50 e abordaremos aqui a quinta parte do Catecismo, ou seja, das virtudes principais e de outras coisas que o cristão deve saber. Nós vamos entrar numa parte mais espiritual do Catecismo. Vimos as verdades que a gente deve crer, depois vimos o que a gente deve fazer, os mandamentos, depois os meios para cumprir a lei, os meios principais, os meios da graça principais, que são os sacramentos, né? Passamos várias aulas vendo isso, e agora veremos as virtudes principais. Primeiro nós veremos a virtude em geral, depois as virtudes em particular. E as virtudes que nós veremos serão as virtudes sobrenaturais. Primeiro a gente vai fazer uma introdução aqui sobre virtude em geral, por isso eu coloquei aí no quadro. Virtude, disposição habitual e constante de fazer o bem. Tenham isso em mente. É um hábito bom. Virtude é um hábito bom, que se opõe ao vício, que é um hábito mau. O vício é uma disposição habitual e constante de fazer o mal. Então, note bem que isso é uma definição da virtude em geral. Se aplica também às virtudes naturais. As nossas ações, elas podem ser boas, podem ser más ou podem ser indiferentes, né? E nós adquirimos com o tempo, podemos adquirir facilidade justamente para fazer essas coisas. O exemplo típico é o da pessoa que aprende a dirigir, por exemplo. Ele, com o tempo, ele não sabia, a primeira vez que ele pegou no carro era um negócio todo estranho, né? Depois ele foi treinando, passando apertos, isso, aquilo, até que, num dado momento, ele não se dá conta, quando ele pega o carro e ele passa o dia todo dirigindo. Aquilo já não custa mais nada para ele, nem se dá conta direito. Por quê? Porque ele adquiriu uma disposição habitual. O que quer dizer habitual? Está nele de maneira estável. E está nele não completamente independente, mas relativamente independente do exercício. Certo? Então, se diz que outro exemplo, os pianistas, né? Se diz que os grandes pianistas, os maiores pianistas, eles têm que praticar no mínimo 1 hora por dia. No mínimo. Se eles ficarem menos de 1 hora por dia praticando, no outro dia eles sentem a diferença. Ou eles não desaprendem, é claro. Mas já não é aquela perfeição que é exigida dos grandes, que contam cada coisinha, é preciso que, para chegar a essa perfeição, que ele pratique muito. Então, um pianista que vai dormir, ele não está tocando piano. Mas no outro dia ele acorda e ele põe os dedos no teclado e ele toca perfeitamente. Enquanto que uma pessoa como nós, acho que ninguém aqui sabe piano, né? Se for fazer, não sai nada, porque não aprendeu. Não tem o hábito, a disposição habitual constante. Certo? Eu dirijo o ônibus normal. Agora entrou na empresa o ônibus dramático. Sem querer eu vou procurar marcha. Justamente. São as mudanças que a pessoa não espera, mas justamente com o tempo ela vai adquirindo. Porque como ela já adquiriu, se você fosse aprender a dirigir agora, era todo mundo aprender tudo de novo. Mas como você já está com o hábito de dirigir, essa diferença, também já senti essa diferença, é só durante algum tempo. Logo rápido você ultrapassa aquela diferença. Então, essa disposição habitual e constante. Só que no caso da virtude é de fazer ações boas. Ações boas. Né? Então, ajudar os pobres, por exemplo. Uma ação boa. Você vai ajudar a primeira vez, não sabe nem como fazer, fica todo... não sabe como, erra, etc.
Depois que ela pegou o hábito para isso, ele já faz aquilo com facilidade. Ele desenvolve aquela tendência para fazer o bem. Também, defender a sua pátria, a virtude da fortaleza. Tem que saber fazer isso também. São virtudes. A coragem, o desprendimento, a honestidade. Tudo isso são virtudes naturais. Se alguém pergunta, os pagãos têm virtudes? A resposta é sim, os pagãos têm virtudes, só que virtudes naturais. Preciso bem distinguir isto. Há pagãos, por exemplo, que raramente, mas praticavam a castidade. Bem, houve alguns. Praticavam a castidade. Para se dedicar a quê? Mas por um motivo natural. Era para, por exemplo, para praticar, para desenvolver o estudo. Então, tinha que, tivesse mulher, filho, tivesse... Todo mundo sabe que a pessoa que se entrega a essas coisas, facilmente ele não tem nem interesse para estudo. Essas coisas. Então, para ele se dedicar mais ao estudo, eles praticavam a castidade. Houve alguns casos. Raro, mas ocorreu. A coragem foi muito... A fortaleza foi muito mais praticada pelos pagãos. Muito praticada pelos pagãos. Havia... História de Leônidas, né? Aquele grego contra... Acho que só tinha 300 soldados para enfrentar milhares de persas. História real, né? Ele tinha que defender um estreito, parece, para barrar os persas. Então ele só tinha 300 homens, parece, com ele, para barrar aquela multidão de persas. Então os persas chegaram para ele, o comandante disse, rapaz, isso não adianta, você não vai. Não, mas eu vou enfrentar, acabou a história, porque era importante estrategicamente defender aquele estreito. Aí o persa disse para ele, rapaz, olha, só tem 300, a gente tem milhares. Se a gente lançar as lanças, nossas lanças, ao mesmo tempo, o céu vai se obscurecer. Tal a quantidade de persas. Aí o Leônidas respondeu, melhor a gente luta na sombra. E foi assim. Ele enfrentou, ele acabou sendo todo mundo morto, né? Mas conseguiu barrar durante algum tempo o exército, foi útil aquele sacrifício dele e dos soldados dele. Então fizeram um monumento a ele lá, dizendo, cidadão, você que passa, olha, aqui morreram por esse homem corajoso, inegavelmente. Só que ele fazia por quê? Esse homem conseguiu o reino dos céus por causa dessa fortaleza? Não. Ele fazia isso só por um motivo natural. Era uma virtude natural. Era pagão. Ele não conheceu, não. Foi antes de Jesus, isso aí. 300, 400 anos. Não conhecia nada. Então, ele tinha virtude da fortaleza, mas não era a virtude cardial da fortaleza. Era uma virtude natural da fortaleza. Sujeito forte, sem dúvida. Tinha um temperamento forte para enfrentar um negócio desse. Mas era só por um motivo, porque um motivo da terra. Para defender sua pátria, para ter os louvores. Um herói do mundo. Herói, enfrentou, realmente foi um herói, mas para a salvação não adiantou nada. Não adiantou nada. Então, existe justamente, é preciso fazer essa distinção capital entre virtudes naturais e virtudes sobrenaturais. A virtude, que é esta disposição habitual e constante de fazer o bem, nos faz cumprir o bem com, e aí outro esquema, facilidade, prontidão, boa vontade. E aí você tem aí do lado aí, não é qual não, é qualidades. Qualidades da virtude. Qualidades inseparáveis da virtude. São 3. Facilidade, prontidão, boa vontade. Com relação à natural ou sobrenatural? Tanto para natural como a sobrenatural. Vale para as duas. Correto? Uma pessoa que tem uma virtude, ele pratica aquilo com facilidade. O hábito leva a isso também, em geral. Para a pessoa fazer a coisa com facilidade, com prontidão. A pessoa vai entrar no carro para dirigir. Quem não conhece, vai olhar como é que a primeira coisa que eu faço é na marcha, não é a chave. Aquele que sabe, não, ele faz sem perceber, na mesma hora, com facilidade. E faz até com certo prazer, porque já tem aquela facilidade. Enquanto que não tem é uma dificuldade, que não tem a disposição.
Então, justamente, bom, aí não era tão a virtude. A virtude indiretamente levou ela a ter tranquilidade, né? Virtude da fé. Aí uma virtude sobrenatural. Levava ela a ter E a gente vê que os resultados justamente da virtude sobrenatural são muito superiores aos resultados da virtude natural. Muito superiores. Porque justamente, a gente verá depois, uma das coisas que os pagãos não conheciam, uma virtude que eles não conheciam, humildade. Não conheciam. Então, alguém como esses pagãos que faziam esses atos de força, de fortaleza, mas era com muito orgulho, era com muita... Vou enfrentar mesmo, acabou a história. Enquanto que uma santa perpétua, uma mulher, como é que ela teve essa força que nenhum Leônidas teria, talvez? Certamente não teria. Mas ela enfrentou, mas enfrentou como? Não era porque ela, não, eu sou forte, vou enfrentar esse touro, esse bicho. Não. Era confiado em Nosso Senhor. Aí era virtude sobrenatural. E entrava a humildade. Certo? Então, das virtudes teologais, porque justamente as virtudes sobrenaturais, elas têm duas grandes divisões. As virtudes teologais e as virtudes cardeais. Não está aí no esquema, não. Virtudes teologais e virtudes cardeais. São as duas grandes divisões das virtudes sobrenaturais. Então veremos primeiro das virtudes teologais, que é a virtude sobrenatural. A virtude sobrenatural é uma qualidade que Deus infunde na alma, pela qual se tem propensão, facilidade e prontidão para conhecer e praticar o bem em ordem da vida eterna, em ordem à vida eterna. Isso aí é típico da virtude sobrenatural. Você tem uma facilidade, você tem prontidão, você tem boa vontade de praticar o bem, em vista da vida eterna. A finalidade é o que decide aí, no caso das virtudes, no caso das ações. É a finalidade. Alguém dá uma esmola a um pobre, porque todo mundo está olhando e vão dizer, ele é uma pessoa boa. Aquele ato não é bom. Correto? O ato material é bom. Você deu uma esmola ao pobre, até uma esmola muito grande. Mas o formal, o que dá o ser, ele não é bom, porque ele dá o motivo, a finalidade dele é a vaidade. É se amostrar. Entendeu isso aí? A finalidade. Em todas as coisas, as nossas ações têm em vista o fim, a finalidade. Isso ajuda muito a vida espiritual. Uma reflexão que a gente pode fazer rápido em tudo que a gente está fazendo. Eu estou fazendo tal coisa, eu estou fazendo por Deus mesmo? Examinem. Vai ajudar muito. Vai ajudar muito. Porque tem muita gente aí que faz coisa por vaidade. Por vaidade. Mesmo estando na graça de Deus, estando até na casa religiosa, com todos os auxílios sobrenaturais, mas é com finalidade ou natural, às vezes misturado. Alguém que faz mortificação, tudo bem, mas tem muita coisa ali para, rapaz, preservar minha saúde. Você está com medo aí de viver, então não vou fazer isso. Está misturado no meio. Bom, tem o mérito também, mas é aquela coisa, né? A finalidade, isso é muito importante. Então, a virtude sobrenatural, ela tem essa distinção essencial da virtude natural. No caso da virtude natural, você faz isso, faz aquilo por um motivo, por uma coisa aqui da terra. Enquanto que, no caso da virtude sobrenatural, se faz isso, às vezes até uma coisa menor, mas em ordem à vida eterna. E por isso não olhem só a ação. O Leônidas não ganhou nada em ordem à vida sobrenatural. Mas quem fez uma coisinha bem menor às vezes, ganhou em ordem à vida sobrenatural. Estava na graça de Deus, foi batizado. Que tesouro a gente joga fora, hein? Só fala aquela viúva pior como deu mais, né? A viúva deu mais. Na finalidade dela era de ajudar. Tirou do que era dela pouco, não só sobre esse aspecto, mas também por causa da finalidade dela, que era realmente ajudar. Mas Joaquim, pagão não tem jeito. Não, pagão, veja bem. A situação do pagão é difícil. É muito difícil a situação do pagão. Né? A doutrina da igreja, né, ensina que o chamado batismo de desejo, que pode ocorrer em certos casos.
Né? São Tomás de Aquino disse que nosso Senhor pode mandar até um anjo para ajudar uma pessoa dessa. A gente conhece o caso do José de Anchieta, né? Que foi achar aqui no Brasil um índio de quase centenário, vivendo no oco de uma árvore, que tinha se separado dos índios todos dele e procurava a Deus. Pode existir casos desses. E nosso Senhor então enviou esse missionário para José de Anchieta, que catequizou, batizou e logo depois o velhinho morreu. Existe casos. Só que são raros. Tem pagão em geral. Sim, em geral o negócio é difícil. Mesmo porque eles acabam entrando facilmente na vida errada e mesmo as virtudes que eles praticam são naturais e essas virtudes, por outro lado, tem muita coisa errada junto. Esses soldados praticam muita força, fortaleza, tem realmente muita força, mas por outro lado, quando vai ver outras coisas, é o que ensina o Concílio Vaticano I, né, que um pagão, uma pessoa que não está na graça de Deus, não pode cumprir todos os mandamentos. Não pode cumprir alguns, mas não todos. Sem estar na graça de Deus, ele não pode. Naturalmente ele não pode. Por quê? Porque não existe um homem puramente natural. O homem está no pecado original, com a concupiscência, com tudo isso. Então, ele não consegue cumprir todas. Se você vê, por exemplo, as verdades da filosofia, são verdades naturais ou sobrenaturais? Raciocine um pouquinho. As verdades da filosofia, da boa filosofia, não são sobrenaturais, evidentemente. Sobrenaturais são as verdades da teologia sobrenatural, revelada. Mas as verdades da filosofia, da boa filosofia, são verdades naturais. Pois bem, então pagão podia descobrir essas verdades, não podia? Quantos descobriram? Pouquíssimos. Aristóteles e mais alguns poucos. E mesmo assim foi quase um milagre, entre aspas, que foram os gregos que conseguiram descobrir a verdade. Depois o negócio decaiu. Dizer que tinha graças atuais. Aristóteles tinha graças atuais que ajudavam, mas veja bem, ele podia pela só natureza descobrir, mas é muito difícil. Porque na verdade entra aí preguiça, entra os interesses da terra para ficar estudando aquilo, se acabando a vida para chegar àquelas verdades, difícil. A prática é essa, é muito difícil. Daí a necessidade da graça de Deus, da evangelização, da missão, de tudo isso que foi destruído no Vaticano II. Quantas são as principais virtudes sobrenaturais? As principais virtudes sobrenaturais são 7, a saber, 3 teologais e 4 cardeais. Então há as duas grandes divisões das virtudes sobrenaturais. Virtudes teologais e virtudes cardeais. E as virtudes teologais são 3, enquanto que as virtudes cardeais são 4. Tem isso na mente, é catecismo, né? Isso aí. Então, quais são as virtudes teologais? As virtudes teologais são a fé, a esperança e a caridade. Veremos primeiro essas e depois em detalhe cada uma dessas virtudes. Por que a fé, a esperança e a caridade se chamam virtudes teologais? Pergunta de número 855. Por que se chamam de teologais? Porque têm a Deus por objeto imediato e principal e nos são infundidas por Ele. Bem, de fato também as virtudes cardeais nos são infundidas por Deus. As virtudes naturais é outra divisão, né? É outra diferença. As virtudes naturais são adquiridas pelo próprio esforço, com a repetição dos atos. Certo? Alguém não sabe bater o martelo no prego, bate a primeira vez, a segunda, a terceira, a quarta, que ele pega um jeito dele. É o hábito. A repetição dos atos leva a ter o hábito de... Agora, há algo dentro da pessoa também, né? Claro, pessoas mais habilidosas e menos habilidosas, pessoas mais inteligentes e menos inteligentes. Mas é verdade que, mesmo o menos inteligente, o menos habilidoso, se ele repetir esses atos, ele chega a um certo nível. E pode até ultrapassar o que tem mais habilidade e mais inteligência, mas pratica menos. História da tartaruga e do coelho, né? Então, a virtude natural vem dessa repetição dos atos, mas a virtude sobrenatural, não. Mesmo que você passe a vida toda tentando praticar a caridade sobrenatural, você não consegue.
Por quê? Porque ela é infundida, como diz aqui, infundida por Deus. Quando? Quando ela é infundida por Deus? No batismo. No batismo é que nós recebemos essas virtudes. Pelo menos o inicial. Porque a gente recebe a graça santificante com todo o organismo. Porque essas virtudes formam um organismo sobrenatural em nós. Certo? Há uma espécie de analogia, semelhança entre a vida sobrenatural e a vida natural. Semelhança. Claro que supera muito, mas é uma maneira parecida. Então, assim como há um organismo natural, não é? Vários órgãos que trabalham por um fim, manter a vida e desenvolver a vida natural. Né? O estômago digere a comida, isso, faz aquilo, o pulmão é o ar, o coração solta o sangue em todas as veias, artérias, etc. Mas todos trabalham em conjunto. O coração não trabalha pela minha própria conta, não ligo por fígado. Não vou ligar por rim, meu Deus, morre na mesma hora. Todos têm uma finalidade. Todos conspiram por uma finalidade. Manter e desenvolver a vida. Quando um começa a andar diferente, cuidado, desarruma tudo, você morre. Então, também na vida sobrenatural há um organismo sobrenatural, você não vê. Só que esse organismo é infundido por Deus no batismo. Só que, agora, atenção, o fato de ser infundido por Deus não exclui a obrigação de se fazer exercícios, atos repetidos. Os atos repetidos levam também ao desenvolvimento das virtudes sobrenaturais. Quanto mais alguém pratica a caridade sobrenatural, mais ele vai aumentando a sua virtude da caridade. Por isso a gente faz atos de fé, de esperança e de caridade. Estão no catecismo? Justamente, então, tanto a cardeal como a teologal são infundidas por Deus. Porém, no caso da virtude teologal, essas virtudes têm como objeto imediato e principal o próprio Deus. Correto? Então, a fé, o conhecimento de Deus, a esperança, o esperar em Deus, a caridade, o amor de Deus. Tem como objeto Deus diretamente. Enquanto que no caso das virtudes cardeais, o objetivo são meios, objetos são virtudes que conduzem a Deus, mas não vão diretamente a Deus. Certo? De que modo tem as virtudes teologais a Deus por objeto imediato? As virtudes teologais têm a Deus por objeto imediato, porque pela fé nós cremos em Deus e cremos tudo o que Ele nos revelou. Pela esperança, esperamos possuir a Deus. Pela caridade, amamos a Deus e nele amamos a nós mesmos e ao próximo. Objeto imediato, amamos a Deus. Esperamos possuir a Deus, esperança. Amamos a Deus. E em Deus, amamos a nós mesmos e ao próximo. Amar a si próprio não é um pecado. Em Deus. Amar a si próprio não é um pecado. Em Deus. Agora, justamente quando a gente ama a nós mesmos em Deus, nós amamos segundo o que nós somos verdadeiramente diante de Deus. E por isso, os que amam a Deus, amam a si próprios em Deus, se desprezando a si próprios. Estão entendendo? Porque eles amam Vou explicar. Os que amam a Deus, verdadeiramente os santos, você não vê os santos se desprezarem, fazer penitências, aquilo, humilhações, etc., isso, aquilo outro. Eles não amam a si próprios. Não, eles amam a si próprios, sim. Mas amam a si próprios em Deus. E, portanto, amam a si, porque o amor vem do conhecimento. Correto? Todo o amor vem do conhecimento. Então, como eles amam, e nós devemos também, nos amar segundo o conhecimento verdadeiro, ou seja, o que nós somos diante de Deus. Diante de Deus nós não somos nada. Correto?
então eles se desprezam. Estão entendendo? Então, de fato, no fundo é um amor. Mas eles se desprezam aqui no mundo para obter o céu. É uma virtude sobrenatural. Tudo em vista da vida eterna. Por isso acabam se desprezando. Por isso acabam fazendo penitência. Não é masoquismo não, como certos idiotas aí de pessoal ligado à psicologia e outros aí ficam dizendo. Não é nada disso. Você está fazendo isso porque você está querendo alcançar a vida sobrenatural, desenvolver e alcançar a bem-aventurança por meio justamente dessas práticas. Você não ama o silício por si próprio, o instrumento de penitência por si próprio. Não é isso. Você sente dores, você não quer saber de doenças, etc. Mas você sabe que aquilo é instrumento para você alcançar a vida eterna. E por isso você acaba alcançando uma capacidade de sofrimento, de fortaleza muito maior do que essa pobre gente por aí. Mas, Joaquim, posso dizer uma coisa? Sim, pode. A respeito do que eu estou falando aqui, me faz aqui refletir o que está escrito no Espírito de Paulo, diz assim: tu sabeis que pode ser esteve do Espírito Santo. Lá no Antigo diz, da criação do homem. Deus fez o homem, nossa imagem e semelhança. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quando eu olho para mim, eu vejo que eu sou uma imagem de Deus, obra de Deus. Eis a razão de que é amar-se próprio, por respeito que eu falo. Exatamente. Amar-se próprio. Não é a pessoa. É por isso que, se você vê na linguagem dos santos, você vê, eu me detesto a si próprio, é nesse sentido que tem que entender. Não é que ele queira se aniquilar, queira se matar, não é isso. E notem bem que os que mais amam a si próprios, segundo como eles querem, amam egoisticamente, são os que mais querem se destruir, se matar, etc. Pode notar. Esse mundo de hoje. Quantidade de suicídios aí, não é brincadeira. Gente que entrou numa vida mundana, terrível, a vida toda, aí quando chega a velhice e tudo, não tem jeito, tá decaindo mesmo, pô. É a natureza, ele não aceita. E aí acaba desse jeito. Né? Certa vez perguntaram a um padre, um beneditino, por que tanto suicídio no mundo moderno, isso, aquilo, aquilo? Ele disse, olha, eu me surpreendo que não sejam mais ainda. Não seja mais ainda. Porque o instinto de preservação é o maior instinto do homem, é o mais forte. Preservar sua própria vida. Então, mesmo com tudo que é neurose, isso, aquilo, o sujeito não se mata, é difícil. Quer dizer, a quantidade é relativamente menor. Ele fica mal, isso, aquilo, mas deveria ser maior ainda. Tal o desarranjo espiritual do homem moderno. De que modo, pergunta de número 857. Quando nos infunde Deus na alma as virtudes teologais? Resposta: Deus, pela sua bondade, infunde-nos na alma as virtudes teologais quando nos adorna com a graça santificante. E por isso, quando recebemos o batismo, fomos enriquecidos com estas virtudes e juntamente com os dons do Espírito Santo. Então, no batismo, nós recebemos o nosso organismo sobrenatural, que é composto de graça santificante, virtudes sobrenaturais, dons do Espírito Santo. Isso aí é o que dá o organismo espiritual nosso. Certo? Com a graça santificante vem as virtudes e vem os dons. Só que essas virtudes e esses dons precisam ser desenvolvidos. Normalmente, as virtudes são mais desenvolvidas nas fases iniciais da vida espiritual. A vida toda o sujeito passa, né? Mas quando ele avança muito, então os dons agem mais. Correto? Os dons, em geral, não agem muito no começo da vida espiritual, porque os dons, eles operam segundo o modo divino, enquanto que as virtudes operam segundo o modo humano. Vou explicar a vocês depois isso mais em detalhes. Então, é o que eu estava dizendo aqui. Mesmo a virtude sobrenatural opera segundo o modo humano, ou seja, eu tenho que repetir os atos para desenvolver. Correto? Por isso, ela é própria mais das fases iniciais da vida espiritual. E daí você vê o absurdo, a imprudência desses carismáticos que, às vezes, se converteu no dia, em poucos dias aí, já está com os dons do Espírito Santo, com isso aqui, os dons do Espírito Santo, meu amigo, é só para
eles agem mais nas fases mais elevadas da vida espiritual. Esse pessoal não, já está com dom, está caindo duro aí, isso, aquilo, aquilo outro. Quer dizer, você vê o sinal, o selo da falsidade, da falsa mística. Entende? A falsa mística. Uma fogueira entra na igreja, aí diz que tem um batismo do Espírito Santo, já pode entrar e pregar sem mesmo ter batismo. Quer dizer, para eles ali é como se fosse um sacramento que substitui todos os outros. Exatamente. Chegam a esse ponto. Mas mesmo os que não chegam a esse ponto, essa imprudência é muito grande neles, é muito presente neles. O que é um sinal da falsa mística. Sinal da falsa mística. A falsa mística leva a pessoa a... O demônio entra nela aí e toma conta. Não é brincadeira. Corruptio optimi pessima. A corrupção dos melhores é a pior de todas. Aquele que quer ser santo tudo e vai no caminho errado pode se tornar um sujeito dos piores. Basta para o cristão se salvar ter recebido no batismo as virtudes teologais? Resposta. Para que tenha o uso da razão, não basta o ter recebido no batismo as virtudes teologais, mas é necessário fazer frequentemente atos destas virtudes. Quer dizer, se uma pessoa recebe o batismo e, morre pequena, ela se salva, ela não fez nenhum ato da virtude, mas a virtude estava ali. Mas na medida que a pessoa chega ao uso da razão, ela será solicitada necessariamente a fazer atos dessas virtudes. Claro, porque ela vai entrar na vida. Com a razão, ela vai assumir responsabilidades. Assumindo responsabilidades, ela será posta em situações onde ela poderá agir bem ou mal. Se agir mal, terá o castigo. Se agir bem, terá a recompensa. E então ela terá que exercitar essas virtudes. Quando somos obrigados a fazer atos de fé, de esperança e de caridade? Quando? Nós somos obrigados a fazer esses atos, primeiro, quando chegamos ao uso da razão, como já foi dito. Depois, frequentes vezes no decurso da vida, justamente porque chegou o uso da razão, você vai entrar em situações, o mal vai aparecer, o mundo, as tentações, né? E terceiro, em perigo de morte. Perigo de morte. Mas não vai esperar a morte, não. Passam logo durante a vida, mesmo porque a gente não sabe, eles morrem de uma hora para outra, morrem de doença, ainda mais hoje nesses hospitais aí que vai logo sedando, vai fazer atos difíceis, está sedado, você não sabe direito, passa logo durante a vida. Durante a vida, porque não vão faltar tentações para isso, em que a pessoa tem que exercitar a fé, a esperança e a caridade. Agora nós vamos entrar em particular nas virtudes em particular. Primeiro, a fé. Né? Primeiro de todas, a fé. Santo Agostinho tem uma comparação interessante com relação as virtudes teologais. Ele compara com uma casa. Né? Então você tem uma casa, para resumir, né? Você tem os fundamentos, né? Você tem os muros, você tem a cobertura. Correto? Então, aqui é o fundamento. Santo Agostinho diz que os fundamentos são a fé. O muro é a esperança. E o telhado é a caridade. Comparação com isso aqui Santo Agostinho faz das virtudes.
Então, nós veremos em particular primeiro a fé, que é o fundamento. Se não há fé, acabou, não tem nem esperança nem caridade. Ninguém pode ter caridade sem ter fé. Então, se alguém se desvia na heresia, não tem caridade também. Ah, fulano é um protestante, mas ele é caridoso, ele faz filantropia. Maçom também faz. Mas ele não tem caridade. Justamente porque ninguém pode amar se não conhecer. Ninguém pode amar sem conhecer. E o conhecimento de Deus aqui é um conhecimento sobrenatural, é o conhecimento da fé. Se ele não tem, ele não ama a Deus com amor sobrenatural. E conseguimos ver claramente com o protestante essa figura assim, de a falta de caridade. Não, há um. Acho que era quem era mesmo, acho que isso era João Antônio Monteiro, um bispo daqui da Bahia. Ele dizia o seguinte: notem bem os protestantes. Quando eles se convertem, entre aspas, eles têm algumas mudanças externas, mas lá dentro não mudam, não. Eles param de fumar, param de beber, melhor, organizam um pouco a vida dele, tem um certo. Mas lá dentro, sobretudo, o orgulho é muito forte. Daí aquele espírito de panelinha muito forte entre eles, que leva, às vezes, a um certo progresso em termos material. A panelinha, todo mundo ali, um ajuda o outro, aquela coisa aí, ajuda, então sobe. O que justifica para eles o fato de eles estarem bem, porque justamente sabe que a maioria das correntes protestantes hoje vem do calvinismo. E o calvinismo é um negócio, como eu já expliquei, né? O Calvino queria discernir os sinais de predestinação. Porque para um protestante, o sujeito já nasce marcado para ir para o céu ou para ir para o inferno. Acabou. Ou ele está marcado para o céu ou está marcado para o inferno. Então ele vai ver os sinais se ele é predestinado ou não. E um dos sinais é progresso na vida material, é subir. Então eles se associam, vão subindo, não, Deus me escolheu para... Se sente... mas isso aí... Então, pergunta de número 860, segundo parágrafo do capítulo 5º, da fé. Vamos ver a fé, então, primeira coisa, né? O que é a fé? Definição, natureza da fé. A fé sobrenatural. A fé é uma virtude sobrenatural infundida por Deus em nossa alma, pela qual nós, apoiados na autoridade do mesmo Deus, acreditamos que é verdade tudo o que ele revelou e por meio da Santa Igreja nos propõe para crer. Aí a gente tem que dissecar bem isso aí, essa definição de fé. Muita gente aí diz que tem fé e não sabe o que é fé. Em primeiro lugar, você tem aqui uma definição da fé sobrenatural. Mas existe também uma fé natural. Existe uma fé natural, sim, também. Essa fé não salva, é claro. Mas existe. Se eu disser, por exemplo, que isto aqui é uma cadeira. Cadeira branca de plástico. Vocês precisam ter fé para acreditar nisso? Não. Porque justamente fé diz respeito às coisas que não são vistas. Enquanto você está vendo, é evidente. A fé se opõe à evidência. Não precisa ninguém dizer a você. Você está vendo, é uma cadeira, acabou. Ninguém pode negar isso. Está visto, é evidente. Logo não é conhecimento de fé. Certo? Agora, se eu disser a você, Dom Pedro II existiu. Então, se você tem esse conhecimento, Dom Pedro II existiu, este conhecimento é de fé? É. Esse conhecimento é de fé também. Fé natural, atenção, eu estou falando de fé natural. O conhecimento histórico é um conhecimento geral, conhecimento de fé. Porque você não viu, você viu Dom Pedro II? Claro, seria muito irrazoável a pessoa dizer, não, Dom Pedro II nunca existiu, eu nunca vi.
Por quê? Porque você tem indícios, provas superabundantes de que Dom Pedro II existiu, claro. Se uma pessoa chegar, Dom Pedro II não existiu, bastava chegar, reunir, vamos lá, meu amigo, conversar. É rápido você. Daí porque desconfie de toda a história que precisa ler para impor. Certo? História natural, que precisa ler para impor. Tem coisa aí que se você negar, aí vai para a justiça. Negar, não sei o que, isso aqui, isso aqui. Ué, se é fato histórico, basta chegar a gente sentar e discutir, meu amigo. Se você chegar e disser Dom Pedro II não existiu, não adianta. Basta chegar alguns historiadores aí, o que você está dizendo? Vamos lá, quais são suas provas? Acabou. É evidente. É evidente, veja bem. Não é evidente, modo de falar. Mas é um conhecimento de fé muito, muito forte. É razoável. Daí porque as pessoas dizem, não, eu não tenho fé, porque para mim eu tenho que ver as coisas. Não é razoável, mesmo as coisas naturais, você dá fé. A fé existe em toda parte. Fé natural. Certo? Então, conhecimento histórico, conhecimento é uma persuasão que você chega a partir de testemunho de outro, ou de outros. Porque você vê que a coisa é razoável. Ele não vai enganar você. Além do mais, são muitos. Todos concordes. Você vê um testemunho de um e outro, não, realmente, é o que se faz no processo. Não. Tá certo? Você viu o PT roubando? Bom, alguns até podem ter visto, mas eu nunca vi. Mas eu não vou negar isso. Tantos são os indícios, as provas, etc., de que é bandido. É assim. É um conhecimento de fé. Fé natural. Correto? Então, esse primeiro aspecto é esse. Agora, aqui a coisa é diferente. A fé sobrenatural, o motivo não é natural, o motivo é sobrenatural. É a autoridade de Deus. É a autoridade de Deus. Não é a mesma coisa. Você acredita em tudo o que foi revelado por Deus. Agora tem mais uma coisa. Tudo o que foi revelado por Deus por meio da igreja que nos propõe para crer. O esquema é esse. Deus, revelação, certo? Você tem fontes, tradição, escritura. Certo? E isso vem a nós mas no meio disso existe a igreja com o seu magistério. Correto? Deus, revelação, fontes, tradição e escritura. Mas essas fontes vêm a nós, essa revelação, por meio da igreja com o seu magistério. O protestantismo faz isso. Nega isso aqui, tradição. Fica só a escritura, só a escritura. E nega isso aqui. A escritura vai direto para você através do Espírito Santo. Correto? Não é assim? É a mutilação que o protestantismo faz. Nós temos bem que esse magistério, no caso da igreja, é assistido pelo Espírito Santo. Mas o caso, no caso do protestantismo, não. O Espírito Santo assiste diretamente cada fiel. Ele não assiste o magistério. Assiste cada fiel. Cada fiel é ensinado pelo Espírito Santo. Você então
exclui a mediação. O protestantismo, o fundo do protestantismo é isso, é você exclui a mediação. Certo? Isso aí é fundador do mundo moderno. Aí. O mundo... Hã? Claro, você tem várias citações de parte da igreja, São Jerônimo, uma citação interessante de São Jerônimo, depois eu mostro para vocês aí a respeito disso. Quer dizer, como já expliquei várias vezes, né? Deus poderia até fazer as coisas assim, mas se ele fizesse isso, haveria uma prova. Todo mundo creria a mesma coisa. Então, a fé seria a mesma em todos. Correto? Porque todos seriam ensinados pelo Espírito Santo. Diretamente. Então, todos teriam a mesma fé. Ora, a divisão do protestantismo em 183 mil seitas, segundo me disseram, 183 mil seitas, não é templo não, viu? Já é uma prova. Porque se cada um ensina uma coisa, não pode ser o Espírito Santo. Não, isso não pode ser o Espírito Santo. Isso foi até quando revelaram que lá para cá ele tem parecido. Não, tem poucos anos. Não, toda hora aparece, inclusive porque você fundou a seita hoje, você tem isenção de impostos, isso, aquilo, né? Há pouco tempo foram jornalistas aí, acho que foi da Folha de São Paulo, fizeram uma reportagem. Como fundar uma seita. O que eles fizeram? Eles fundaram uma seita. Fundaram mesmo. Foram lá no cartório, sei lá, fundaram a seita tal, não sei o quê, dos ministros de não sei o quê. Vamos fundar uma seita. Aí fundaram. Fundou mesmo, acabou. Aí agora a gente tem isenção de imposto, isso, aquilo, acabou. A reportagem foi essa, fundar uma seita, só tem que fundar a seita. Quer dizer, então aumenta sim, virou um negócio, mas desde o início do protestantismo, o sectarismo foi uma marca presente. Há um livro célebre de Jacques Benigni Bossuet, bispo de Meaux, na França, grande orador, extraordinário. Então ele no século 17, ele fez um livro chamado História das Variações do Protestantismo. Lá naquela época ele pegou aqui, o protestantismo já variou, para aqui. É mais ou menos o que a gente pode fazer hoje com o sedevacantismo. A gente pode fazer uma história das variações do sedevacantismo. Você precisa do sedevacantismo para isso, para aqui, ele já varia. É um fenômeno parecido. Quer dizer, o seu juízo particular. Uma boa história. O protestante é isso, ele pega a Bíblia e o juízo particular. Bom, os mais simples vão atrás do pastor, coitados. Mas é idiota, ele não ouve o padre porque vai ouvir o pastor. É a sua cabeça, velho. Você entende a Bíblia, se o Espírito Santo está iluminado. Mas os que são mais consequentes, cada um com a sua. Vira isso. Então, como conhecemos as verdades reveladas por Deus? Resposta. Conhecemos as verdades reveladas por Deus por meio da Santa Igreja, que é infalível, isto é, por meio do Papa, sucessor de São Pedro, e por meio dos bispos, que, em união com o Papa, são sucessores dos apóstolos, os quais foram instruídos pelo próprio Jesus Cristo. Uma das provas, você pegar um livro célebre de Santo Irineu. Santo Irineu foi martirizado no início do século III. Acho que foi no ano 220, algo assim, por aí. Ele foi discípulo de São Policarpo, que foi discípulo do apóstolo São João. Você vê o fresco da coisa, o autêntico, né? Ele foi discípulo de São Policarpo, que foi mártir também, que foi discípulo de São João, que foi discípulo de Jesus Cristo. Então, ele veio dessa tradição bem fresquinha, né? Então ele dizia, ele fez um livro chamado Sobre as Heresias, né? Esqueci agora o nome, acho que o nome é esse. Então nesse livro, no início do século III, esse livro foi escrito,
ele justamente faz o critério, ele elabora o critério. Como a gente saber onde está a doutrina verdadeira? Basta você ver a resposta dele, a pregação apostólica. Vendo o apóstolo aqui vai parar aqui. Aqui está a doutrina certa. Não fala de Sagrada Escritura. Mesmo porque na época de Santo Irineu não havia ainda a Sagrada Escritura como a gente conhece. Ou seja, havia os livros santos, mas não havia uma certeza ainda qual era a lista dos livros santos. Bíblia é coleção de livros, não é só um livro só, né? Você sabe. Então, não se sabia direito. Havia santos, padres da igreja, que diziam que tal livro, a Didaquê, por exemplo, estava na Sagrada Escritura. E não está. Outros diziam que não. Não sabia exatamente. Mesmo porque ninguém tinha Bíblia na época, né, para estar com os livros todos. Não existia isso. Então era o quê? Era a pregação apostólica. Você vê de onde? Tal. Então, sua doutrina é verdadeira. Veja onde inventou agora. Porque já naquela época já havia muitas seitas. Seitas gnósticas. Já havia, parece, já no século II, 30 seitas gnósticas. Inventava a sua. Então como é que eu vou saber? Aí ele dizia, não, procure ver. A pregação dele veio de onde? Tal, do bispo tal, que veio nos apóstolos. Pronto. Esse critério aí é o mais seguro. Então, hoje a gente tem justamente... Hoje a situação é muito mais difícil, muito mais complicada, porque nós temos um magistério infiel, que não engaja a sua autoridade. Eles têm autoridade, mas eles não usam porque estão cegos pelo liberalismo. Então a gente tem que procurar o magistério de sempre. Certo? Procurar o magistério de sempre. Aconselho, vocês pegarem, como reforço do catecismo, vocês pegarem documentos pontifícios. Vocês têm uma lista de documentos pontifícios que vocês devem ler. São documentos que não podem faltar à leitura deles. Certo? Então, a condenação do protestantismo pelo Concílio de Trento, os documentos do Concílio Vaticano I, a Mirare Vos de Bento de Gregório XVI, a Quanta Cura e os Sílabos do Papa Pio IX, a Libertas Prestantissime de Leão XIII, a Satis Cognito também de Leão XIII, a Pascendi de São Pio X, o Decreto Lamentabile também de São Pio X, a Quas Primas de Pio XI, a Humanum Genus de Leão XIII sobre a maçonaria, a Humani Generis de Pio XII sobre as doutrinas neomodernistas, a Mysticis Corporis Christi também de Pio XII. Então, são leituras que você pode conseguir facilmente na internet, isso está de graça, na internet, em português. Pode ser lido, pode ser uma leitura habitual, como reforço ao catecismo, esses documentos pontifícios. Sobre o modernismo foi São Pio Pascendi, São Pio X, a principal. Né? Então, temos nós a certeza de que são verdadeiras as doutrinas que a Santa Igreja nos ensina? Sim, resposta. Temos a certeza absoluta de que são verdadeiras as doutrinas que a Santa Igreja nos ensina, porque Jesus Cristo empenhou a sua palavra que a Igreja nunca se enganaria. E aí você tem que ver isso. Até que ponto a Igreja que fala ou não? Distinguir a Igreja e os homens da Igreja. Quando a Igreja fala, é quando os homens da Igreja empenham a sua autoridade. Quando eles não empenham a sua autoridade, você pode pôr em dúvida isso. Quando, no Concílio Vaticano II, eles afirmaram repetidamente que eles não queriam declarar dogmas, eles estavam implicitamente renunciando à sua autoridade. Certo? Porque existe o magistério. O magistério ele tem
3 tipos principais. Magistério, né? Falei aqui magistério, então magistério. Você tem 3 tipos principais. O MEI, o que é isso? Magistério extraordinário, infalível. Você tem magistério ordinário universal. E você tem um magistério autêntico. Certo? Os principais são esses 2. O magistério extraordinário infalível e o magistério ordinário universal. Então, só esse aqui, cada ato dele é infalível. Esse aqui, não. Esse aqui, ele é infalível no conjunto dos atos. Não é um ato ou outro. Esse ato ou outro será infalível na medida que estiver de acordo com os outros atos. E esse aqui é um magistério mais simples. Ele não é, em geral, ele não tem infalibilidade. Normalmente a gente deve acatar. Normalmente é assim. Mas ele não é infalível. Infalível em cada ato é esse magistério, o extraordinário infalível. Que é justamente o Papa, ou o Papa com os bispos, ou quando o Papa fala ex cátedra. Ex cátedra. Como pastor de todos os fiéis, sobre uma doutrina de fé e moral, com a intenção de definir uma doutrina de fé divina e católica. E isso ocorre raramente. A última vez que ocorreu foi em 1950, com Pio XII, quando ele definiu o dogma da Assunção de Nossa Senhora. Uma geração inteira perdida ainda na igreja. Tudo, uma geração perdida, grande parte. Agora, não podemos dizer que todos tenham perdido a fé. Isso a gente não sabe. Individualmente a gente não sabe. O que a gente sabe é que o que é ensinado é veneno. E daí a perda imensa de muitos da fé e a perda das almas. Certo? Então, com que pecado se perde a fé? A fé se perde negando ou duvidando voluntariamente, ainda que seja de um só artigo que nos é proposto para crer. Eu expliquei na pregação. Um protestante pega a Bíblia, lê, Jesus é Deus. Depois ele vai lá, vê a história dos irmãos de Jesus, que ele entende errado, porque é primo de fato, e ele diz, Nossa Senhora não é virgem. Então, ele não tem fé na virgindade da Santíssima Virgem. Tem fé na divindade de Jesus? Não. Também não tem fé na divindade de Jesus. Porque ele não tem a virtude da fé. Ele está fazendo a escolha dele aí. Ele acredita pelo critério dele. Mas ele está escolhendo. Mas ele não está acatando por causa da autoridade de Deus por meio da Santa Igreja. Portanto, ele não tem fé. Protestantes não têm fé. Eles se chamam crentes, né? Mas não são crentes. Não tem fé. Esse que acredita que Nossa Senhora concebeu pelo Espírito Santo. Mas se gerou, não, mas ele já quando Jesus ressuscitou, ele passou entre as portas para um discípulo, ele rompeu a porta. Foi como, é o que hoje, na leitura de hoje, né? Passou e Nosso Senhor entrou com as portas Janus Clausis, né? E São Gregório explica isso, né? Ele usa essa comparação. Você pode se espantar e passar... Não, mas como ele nasceu na Santíssima Virgem sem tirar a virgindade? São Gregório, Papa São Gregório do século VI, ele já explicava isso. Certo? Até também ele tocou. Como é que não rompeu as portas quando ele passou? Exatamente. Então, como se perde a fé? Justamente, se você negar voluntariamente um artigo de fé. Voluntariamente. Às vezes a pessoa nega por ignorância. É preciso que haja pertinácia. Certo? A heresia ela tem um elemento formal e material. O elemento material é o dizer algo contra a fé. O elemento formal é a pertinácia, ou seja, a teimosia. A pessoa vê, não, isso aqui é falso, e ele insiste. Então, se ele insiste, ele se torna herege. Se ele se torna herege, ele perde a fé. Mas atenção,
mesmo quando um hierarca perde a fé, não quer dizer que ele perca o cargo dele. Atenção. Se você olhar o Código Canônico, ele diz que ele perde se aquela heresia se torna manifesta, ou seja, depois de admoestações, disso, daquilo. Depois que ele é advertido oficialmente daquilo. Oficialmente. Porque justamente a heresia manifesta, ela podia já existir antes. Correto? Um Papa, por exemplo, pode estar lá, não, eu não acredito na virgindade da Santíssima Virgem. Ele estuda, vê os pronunciamentos da igreja, ele diz, não, mas eu não acredito. Então, ele já perdeu a fé. Mas ele está caladinho ali. A heresia não é manifesta. Mas é formal já. Está entendendo? A heresia pode ser formal e não ser manifesta. Correto? Então, é preciso que haja, aí se discute, mas é preciso que haja advertência oficial. Não pode ser qualquer um que diz, ele perdeu a fé, não é mais Papa, ou coisa parecida. Estão entendendo? Senão você vai virar, vai o quê? Um cargo como o de Papa vai depender do juízo particular de cada um. Não. Mesmo perdendo a fé, ele continua com o cargo? Continua com o cargo, continua com a jurisdição. Continua. Continua com a jurisdição, mesmo perdendo a fé. É como um cargo político. Hã? É como um cargo político. Não, é um poder, e mais ainda, porque é um poder que vem de Jesus Cristo diretamente para ele. Ele continua mesmo perdendo a fé. Mesmo perdendo a Com fé. esse poder também. Exatamente. Agora, veja bem, é algo anormal, né? Aí os teólogos discutem se ele pode ser demitido ou não. A maioria opina que pode ser demitido. Agora, atenção. Aí eles vêm com a explicação. É preciso que haja uma admoestação pública por parte do Colégio de Cardeais ou de um Concílio Geral. Certo? Depois se dá uma declaração disso. Heresia manifesta. Depois se evita o Papa, como se deve evitar o herege, e depois se dá uma declaração de privação da função. É Jesus mesmo que tira o cargo. É a opinião teológica, em geral, mais aceita. Certo? Mas, atenção, e justamente, é preciso que haja admoestação pública, oficial de autoridades da igreja. Agora, como é que você pode aplicar isso para os papas atuais? Esses papas aí por acaso eles têm alguma advertência oficial? Não tem colégio de cardeal, os cardeais estão todos de acordo com ele, os bispos em geral estão de acordo com ele, então pronto, acabou a história. Ele é papa, apesar de tudo. Está entendendo? Isso é o que os doutores ensinaram. Soares, São Roberto Bellarmino, João de São Tomás, que estudaram essa questão. Garrigou-Lagrange também, eles chegam a essa conclusão. Antes do Vaticano II. Então, o rei Saul, que era rei, aí Deus tirou a coroa dele, mas continuou sendo rei, Davi tornou-se rei, mas rei Saul continuou exercendo a função de rei até o fim, foi? Há uma semelhança, mas não é a mesma coisa, porque aí se trata de algo civil, né? O caso do Papa é algo muito mais sério. Muito mais sério. Né? É a jurisdição que vem de Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, para ele. Né? O poder humano não pode ser tirado. E no próprio código está, a sé romana não é julgada por nenhum poder. Né? Então, como recuperamos a fé? Recuperamos a fé perdida, arrependendo-nos do pecado cometido e crendo de novo tudo o que crê a Santa Igreja. Então, nós veremos na próxima aula o terceiro parágrafo dos mistérios, continuando justamente a análise da virtude da fé. Depois a gente vai ver a Sagrada Escritura e a tradição. Tem muita coisa aí para ver, porque é preciso que esse fundamento seja bem explicado, para a gente entender melhor as outras virtudes, já que a fé é justamente todo o fundamento do nosso edifício espiritual.